Depoimento de Patrícia Maio para o Museu da Televisão Brasileira, em 7 de outubro de 1998. Seu nome? Meu nome artístico, Patrícia Maio. Meu nome, pessoa física, Rosa Maria Rego Monteiro Olegário da Costa. Cabe inteiro no talão de cheque? Não, eu tive que treinar e fazer uma coisa bem pequenininha, senão não aguentava mais de ficar escrevendo. Fale-me dos seus ascendentes, sua família. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu sou fruto de uma família maravilhosa em termos de força, garra. Isso já vem desde os avós, dos bisavós, até chegar aos meus pais. E meus pais também são artistas. Mamãe foi uma atriz e principalmente cantora naquela época do Serviço Nacional de Teatro no Rio de Janeiro e fez coisas muito, muito bonitas. O nome artístico dela era Guiomar Santos. Depois também fez rádio aqui em São Paulo, na extinta Cruzeiro do Sul. E papai também foi um radialista famoso, Gastão do Rego Monteiro. As pessoas da minha faixa de idade, um pouquinho mais para trás, devem se lembrar do Crime Não Compensa. Papai foi uma pessoa batuta. Então, sua família é toda do Rio de Janeiro? Não, mamãe é de Santos e foi fazer a vida artística no Rio de Janeiro. E papai, a família dele é toda do norte, no Nordeste, da Paraíba, tá? De João Pessoa. E Natal vieram Rio Grande do Norte e Paraíba, e vieram para o Rio de Janeiro. E foi lá que se encontraram, e foi lá que eu nasci, embora eu tenha ficado muito pouco tempo. Eu, na verdade, sou uma carioca de nascença e uma paulista de criação. Então, eu sou muito orgulhosa de ter nascido no Rio e ter sido criada aqui em São Paulo. Data do seu nascimento? 6/12/1944. Quando a sua família veio para São Paulo? Eu tenho a impressão que foi final de 44, mais ou menos, porque eu vim realmente com meses, né? E aí eles se instalaram aqui, papai já foi trabalhar na Record, e depois de algum tempo eles se separaram e eu fui para um colégio interno. Isso mais ou menos, eu devia ter uns 6 anos e meio, 7 anos, para Taubaté. E foi lá no colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, que hoje em dia é a Faculdade de Medicina lá, que eu fui criada e fiz os meus primeiros estudos. Embora eu contestasse muito naquela época, né, internato, colégio de freira, aquela educação rígida e tal, de uma certa forma eu me lembro muito da parte boa da coisa, que eu fui criada praticamente numa grande fazenda. Então essa coisa da natureza, embora de eu ser uma pessoa muito urbana, né, eu me lembro muito dessa época. Foi uma coisa muito boa e que se fixou muito em mim. Árvore verde, cheiro do mato, passarinho, bicho, isso foi uma coisa que se entranhou realmente e me acompanhou e tem me acompanhado esse tempo todo na minha vida. Tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, do primeiro casamento do meu pai, e além de irmãos, eu acho que a coisa mais importante, nós somos muito amigos. Nome do seu irmão? Abel do Rego Monteiro. Ele é coronel do Exército, já a reserva agora aposentado, lidando com área de construção. E somos muito amigos. Quero que você me fale agora dos seus estudos em São Paulo, Colégio Mackenzie. Bom, aí a coisa foi fluindo. Quando eu consegui sair do bendito internato, eu estudei no Oswaldo Cruz, onde terminei meu ginásio, e no Batista Brasileiro, e depois fui para o Mackenzie. Naquela época era difícil a gente fazer faculdade, principalmente porque a gente tinha que lutar pela vida, né? E eu fui fazer secretariado, era um curso técnico no Mackenzie. E também foi um período muito bom para mim. Foi um período onde nós consolidamos amizades que até hoje eu continuo cultivando e a gente continua se vendo. De tanto em tantos anos nós comemoramos
a época em que nós nos formamos. Agora mesmo, nesse ano, nós vamos fazer 35 anos de formado e vamos nos ver outra vez. É lógico que não vai toda a turma, tem sempre um desfoquezinho, o pessoal que viajou, não mora mais na cidade. Mas foi uma época muito boa. Inclusive porque nessa época, quando eu estava no segundo ano, foi que me deu aquele estalo. Era só mamãe e eu e minha avó. E eu cheguei à conclusão que a coisa estava muito difícil para deixar toda a responsabilidade nos ombros da minha mãe. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu gostaria de começar a trabalhar e fazer alguma coisa que eu gostasse muito. E eu sempre quis ser atriz. Naquela época do Nossa Senhora do Bom Conselho, eu já participava dos teatrinhos e nós fazíamos, era canto coral, e eram as pecinhas, e a Rosa Maria estava sempre fazendo as suas coisas. Na época do Batista Brasileiro, eram balés que eu inventava e que nós íamos fazendo nas festas de Dia das Mães ou no final do ano. E eu já tinha aquilo no sangue, né? E eu gostava de ler. Naquela época não tinha Contigo, Amiga, essas coisas, mas existia 7 Dias na TV, Revista do Rádio e outras coisas assim, específica para quem era fã. E eu sempre fui fã de carteirinha assinada da TV Tupi Canal 4. Então eu adorava assistir TV de Vanguarda, Grande Teatro Tupi, TV de comédia. E de repente eu vejo lá uma notinha nos 7 Dias na TV. Geraldo Vietri precisa de ingênuas para o seu TV de comédia. E eu e as minhas amigas, que também gostavam de televisão, começamos a pensar que seriam ingênuas para TV de comédia. E aí, eu que fui um pouco mais corajosa e mais afoita, né? Fomos em 3. Um belo dia da semana, tomamos o ônibus, descemos lá no Sumaré, no alto do Sumaré, e entrei ali por aquele corredor comprido procurando o seu Geraldo Vietri. Passei na portaria e lá fui eu e acabei encontrando o seu Geraldo Vietri. Mas antes de você me contar esse seu encontro, que foi muito determinante na sua vida com o Geraldo Vietri, parece que você já tinha tido seu primeiro contato com a televisão na TV Cultura. Foi, ainda estava terminando o meu ginásio. Adolescente, e a mamãe conhecia e admirava muito Lúcia Lambertini. E ela tinha nessa época, era uma novela infanto-juvenil chamada A Cabeçuda. E ela estava procurando elenco, quem ia estrelar era a Verinha Darcy. E nessa época eu fui lá me apresentar, porque eu tinha realmente muita vontade e fiz parte realmente do elenco. Eu era uma das alunas da escola e tal, eu não me lembro exatamente como é que se desenrolava, né, tudo que aconteceu. Inclusive eu não pude terminar porque era a época da minha formatura no ginásio. E aí eu não pude continuar, porque naquela época a gente tinha baile, tinha aquelas coisas, e era missa e tal, não sei o que, eu não pude terminar a novela. Foi o meu primeiro contato. Você se lembra se você recebeu algum pagamento? Sabe que eu não lembro disso? Foi uma coisa que você me pegou de surpresa, porque realmente eu não lembro disso. Se naquela época eu provavelmente devo ter ganho alguma coisa, eu realmente não me lembro. É uma coisa que nunca pensei nisso, nesse aspecto. Se eu fui... Voltemos então ao Geraldo Vietri. Continue. Naquela época, então, eu de cara de pau fui lá, conversei com ele, disse dessa minha vontade, que eu sempre, desde criança, gostei muito e teria muita vontade de representar. Aí ele me chamou, me deu um texto e fez... Não foi só um teste comigo, e foi também com as minhas amigas. E sabe quem ele chamou para fazer as outras falas? O Luiz Gustavo. Então, imagina naquela época, eu fiquei meia assim, né, de boca aberta, porque quem ia me dar as deixas era o Luiz Gustavo, que carinhosamente era chamado, como até hoje, de Tatá, né? E ele gostou muito, o Vietri achou formidável e pediu que eu viesse daí uma semana, porque ele iria falar com o nosso diretor artístico, que naquela época era o Cassiano Gabus Mendes, e nós iríamos fazer um teste de fotogenia, e foi exatamente isso que aconteceu. Daí uma semana eu fui, fiz o tal teste de fotogenia,
Fiz outra vez um teste com um texto para sentir tonalidade de voz e tal. O Cassiano gostou muito e daí a um mês, exatamente em outubro de 62, eu tratada. Era o meu primeiro emprego de carteira assinada profissional. Você foi chamada para ser ingênua. O que é ser ingênua em teatros, na televisão? Geralmente era o papel da mocinha, aquela boazinha, geralmente a sofredora. E por que esse nome ingênua? Eu acho que ingênua, acho não, né? Tenho praticamente certeza que isso vem do teatro. Porque na época da minha mãe existia a pessoa que era a dama central, né? Quem fazia o papel central, quem era a ingênua, que geralmente eram as mocinhas. Era uma nomenclatura teatral que existia. Mas era preciso que a pessoa fosse realmente ingênua? Naquela época não era nem questão de preciso. Geralmente as mocinhas eram muito ingênuas, né? Em 62 e tal, de 60, quem tinha seus 17, 16 anos. Era essa a sua idade? Nessa época era. Eu estava com 16 para 17 anos. Eu precisei trabalhar com alvará. Para poder assinar o meu contrato, eu precisei tirar um alvará no juizado de menores. Então, na hora que eu fui assinar o contrato, eu tinha o alvará para poder trabalhar. Quer dizer que o juiz de menores e a sua mãe tiveram que concordar. Exatamente. E assinar juntos. E assinar junto, exatamente. E que trabalhos você fez nessa época? Vamos rememorar. Bom, foi a melhor época de trabalho para mim. Foi a melhor época, foi essa época da Tupi. Eu peguei ainda os resquícios do início da Tupi. Então, eu tive uma escola maravilhosa. Os meus professores foram Laura Cardoso, Percy Aires, Lima Duarte. Você, vida, quantas e quantas vezes nós trabalhamos, a mãe e a filha. Então, tudo que puderam me passar, isso foi feito através do nosso dia a dia. Porque fora aquele nosso contato profissional, porque naquela época eu ainda peguei ao vivo, foi o início do videotape. Um dos primeiros teleteatros foi TV de comédia, que começou a se usar os recursos do tape naquela época. Então eu ainda peguei aquela base maravilhosa e fora isso era uma grande família. Além de tudo eu acabei de me formar, né, a minha personalidade lá dentro. Embora houvesse assim uma diferença de idade muito grande entre nós éramos realmente muito amigos e cada um passava a sua experiência de vida no que podia ajudar e dar uns toquezinhos, tanto profissionalmente como no dia a dia. Eu ainda estudava nessa época, então enfim, foi onde eu tenho as melhores lembranças, as melhores memórias. E os trabalhos que foram feitos foram trabalhos maravilhosos, não só no TV de comédia, que foi a minha estreia. O Viet escreveu uma peça especialmente para essa ocasião e chamava-se Então Apareceu Alguém, ou De Repente Apareceu Alguém. Nessa peça, o nome da minha personagem era Thelma. E era uma comédia de costumes, coisa bem, né, podemos dizer, ingênua, como as coisas do Viet sempre foram, muito humanas, que mexiam muito com o coração da gente. E, de outro lado, no Grande Teatro Tupi e no TV de Vanguarda, nós fizemos coisas maravilhosas. No Grande Teatro Tupi, sob a direção da Wanda Cosma, eu aprendi muito. Foi uma professora, assim, maravilhosa, em todos os sentidos, inclusive na parte de produção. Era uma pessoa muito cuidadosa. Ela primava por querer tudo exatamente como tinha que ser, desde a parte do vestuário, da parte da dramaturgia. Inclusive, tem uma coisa muito pitoresca. Num dos Grandes Teatros Tupi, isso depois já de algum tempo, nós levamos uma peça do Rolando Boldrin, chamava-se ABC do Mar. Era uma coisa assim bem regional. E nessa época ainda não existia videotape. Nós fomos até Itanhaém fazer as tomadas, que seriam as externas, né, que depois eram encaixadas no decorrer da peça. E o meu par romântico era o Tarcísio Meira. E era uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha tido um namorado e eu nunca tinha dado um beijo. Eu não sabia tecnicamente como se beijava.
Então era muito engraçado, porque a Wanda, inclusive eu tenho uma foto dela deitada no chão, me dando instruções de como é que eu tinha que ficar. Não, você fica um pouquinho com a boca meio entreaberta e não sei o que. Foi uma coisa que me marcou muito. No final das contas, o primeiro beijo que eu dei foi profissional e foi no Tarcísio Meira. Foi uma coisa muito Vamos lembrar pitoresca. Nomes de peças que você fez, tanto TV de vanguarda como TV de comédia? Olha, TV de comédia, além dessa, nós fizemos A Gravata de Bambu, que foi quando começou o tape realmente a aparecer, porque era uma peça que se passava através do tempo. Então, tanto nós íamos para trás como nós íamos para o futuro e se usou, começou a se usar o videotape nessa época. Depois, no TV de vanguarda, que já eram peças mais dramáticas e com autores famosos, né? Então nós levamos a Dama das Camélias, Testemunha de Acusação, que foi com Laura Cardoso, a Dama das Camélias foi com Vida Alves, enfim, Walter Negrão nessa época fazia também as suas aparições antes de começar a escrever, Grande Teatro Tupi, Sinfonia Pastoral, que eu fiz o papel principal com o Rildo Gonçalves, Mulheres no Crepúsculo, O Último Refúgio, foi a primeira peça minha no Grande Teatro Tupi. Foi uma reestreia, se podemos dizer assim, do José Parisi, porque ele tinha tido um infarte naquela época e tinha ficado afastado uma época da TV Tupi. Então foi quando ele retornou, são e salvo, e foi o meu primeiro drama, realmente, foi esse O Último Refúgio. Enfim, várias outras peças, uma peça maravilhosa de Guy de Maupassant, que também foi no Grande Teatro Tupi, eu preciso me lembrar agora do nome. E nós tínhamos um programa também, às sextas-feiras, eu não sei se você lembra, que chamava-se Estúdio 14. Ali também nós levamos grandes peças, coisas muito interessantes. Uma dessas peças chamava-se Se Você Matou um Homem, acho que era de um conto de Inácio Silveira de Queiroz. Era Lima Duarte, Cláudio Mas e eu. É uma história muito interessante. Ela era casada com um homem muito mais velho e eles acabam bolando uma maneira, ela era bem sertaneja, bem chucrinha, mas eles acabam bolando uma maneira de matar o velho coronel e acabam matando de risada. Os dois fazem tanta cócega no pé do pobrezinho que ele acaba morrendo. Isso foi uma peça muito boa também. E eram contos que eram teleteatralizados, seria isso? Às sextas-feiras nesse programa Estúdio 14, que também era muito interessante. E não era só um drama, também se levava comédia, coisas mais leves. E eu me lembro que nesse Estúdio 14 nós levamos uma peça sua, que era qualquer coisa do carnaval. Eu não estou muito bem lembrada, mas eu me lembro disso. E que mais que... também me lembro de uma coisa que eu acho que eu não falei. Eu fazia apresentações, antigamente a gente chamava a cabeça, né, do programa, que era a apresentação, de música popular brasileira. Teve uma época que era o Walter Negrão que escrevia e a gente apresentava o MPB4. Então eu fazia as apresentações de acordo mais ou menos com o tipo de música que iria se cantar e tal. E eu acho que foi o embrião desse programa que o Fernando Faro tem na Cultura, o ensaio. Ele tinha também, eu não me lembro o dia da semana, mas era bem tarde, era tipo 11, 11h30, onde eu comecei a tomar gosto pelos aqueles textos especiais que ele fazia antes das apresentações. E foi uma coisa que me abria muito a cabeça. Nessa época que me ajudava muito em termos intelectuais, porque infelizmente eu não pude fazer a escola de arte dramática. Nessa época eu queria fazer e não me deixaram, porque disse que eu já era profissional e eu não podia fazer a escola. Quer dizer, hoje em dia eu penso que se eu tivesse tido um pouquinho mais de força e andado atrás, eu teria conseguido fazer. Mas na época eu aceitei aquilo como uma boa explicação e na verdade é bem absurdo, porque você não tem época para você estudar, para você aprender. Eu sempre senti falta disso, dessa bagagem teatral. E cultural do teatro, quem conseguia me dar grandes toques e me dar grandes orientações era o Juca de Oliveira. Depois, mais recente, quer dizer, recente naquela época, não estou falando da atualidade, né? Mas
em termos de 68, 67, o Antônio Fagundes também me ajudou muito. E o Lima Duarte me dava grandes toques também nessa época. Quero saber uma coisa, você sempre teve uma voz muito delicada que conserva até hoje. Não fez rádio? Não fiz assim para valer, mas eu me lembro que eu fui substituir, nessa época da Tupi, existiam as grandes rádios novelas, os seriados, né? E numa dessa ocasião, um dos diretores veio me convidar para substituir uma das atrizes que ia ter necessidade de faltar. Então, se eu gostaria de... Era realmente uma experiência, né, o rádio. E, olha, foi uma coisa que me marcou até hoje, porque eu não esqueço aquela história da sonoplastia, que era muito específica. Se era uma tempestade, se fazia determinada coisa com um papel celofane, se os cavalos eram uns pedaços de coco que batiam. Era uma coisa assim, a parte artesanal do rádio é uma coisa maravilhosa. E eu acho que o rádio ainda continua sendo uma força hoje em dia. E quando naquela época todo mundo achava que a televisão, né, iria suplantar, na verdade não, eles caminham juntos até hoje. Foi uma coisa muito boa. Depois, na época das novelas em televisão, nós fizemos radionovela, dessas novelas que fizeram muito sucesso, que foi o caso de Antônio Maria. Aí nós levamos, aí já era gravação, para passar nas rádios autônomas naquela época. Quero saber de novelas em televisão. Bom, novelas em televisão, a primeira novela que eu fiz, não era ainda novela diária. Foi uma adaptação do Geraldo Vietri, chamava-se A Estranha Clementine. O casal principal era Tarcísio Meira e Glória Menezes. E eu fazia um personagem chamado Françoise. Eu era uma espécie de repórter foca de um jornal. Era 2 vezes por semana e o programa chamava-se Grandes Romances Richard Hudnut. Foi o início da telenovela. Era a direção, além da adaptação, a direção era do Vietri. Depois disso é que começou aos poucos a se falar em novela diária. A primeira novela que eu fiz, que foi assim um sucesso estrondoso, foi a estreia dessa pessoa maravilhosa, que foi Sérgio Cardoso na televisão. Foi a primeira novela, chamava-se O Sorriso de Helena. E ainda era uma adaptação das novelas mexicanas. Essa novela, se não me engano, era Abel Santa Cruz, o escritor. E a adaptação também era do Vietri e direção do Vietri. Foi um sucesso assim estrondoso. O meu personagem era Rosália. E foi uma novela que marcou uma época, inclusive porque nós nessa época não tínhamos o que hoje em dia a maioria das pessoas tem, que uma espécie de, acho que convênio e tal, roupa da própria emissora e tal. Nessa época a gente trabalhava com a roupa da gente. Nós é que levávamos e que bolávamos o que iríamos vestir e tal. Não tinha essa outra parte, né, que se preocupava com isso. Então eu sugeri, nessa época, ao Cassiano, já que nós tínhamos um patrocinador que era, acho que Lojas Riachuelo, era uma dessa loja de departamento, que tinha essa parte de moda, que tivesse condição de nos oferecer algum vestuário. Então foi aí que começou, nessa novela, que começou a haver essa troca de gentilezas. A troco da propaganda, a gente tinha direito, as atrizes da novela tinham direito de ir lá escolher X roupas, para a gente sair um pouquinho daquele, porque o que a gente inventava, a criatividade, porque além da gente fazer as novelas, nós continuávamos fazendo os Grandes Teatro Tupi, a TV de comédia e TV de vanguarda. Então nós tínhamos que inventar um guarda-roupa praticamente semanal, né? Você fez também a novela O Segredo de Laura? Sim, vida, O Segredo de Laura com a Hamilton Fernandes, e foi você que escreveu. E também foi um sucesso muito grande. Foi a primeira vez que eu tive medo de gente, porque eu não sabia realmente o que era e nem o que ia acontecer. Nós fomos convidados naquela época para irmos a Sorocaba, porque a novela fez um sucesso muito grande.
E quando nós chegamos lá, quando eu saí do carro, eu levei um susto tão grande, porque eu jamais poderia imaginar que tinha aquela multidão, realmente era uma multidão que veio nos receber. Mas foi maravilhoso, né? Aquele contato com o fã, isso nós devemos a você, que foi quem escreveu O Segredo de Laura. Falemos de amor. Seu casamento. Bom, ninguém vive sem amor, né? Acho que é a mola que impulsiona todos nós. Em qualquer coisa que a gente faz, a gente usa o amor. E o meu primeiro amor foi, eu era muito nova, e foi o Luiz Galon. E nós estivemos casados durante 4 anos. Foi muito rápido. Mas me ficou a coisa mais maravilhosa, que foi a minha primeira filha, Adriana. E eu até brinco, eu digo que eu tinha que casar com ele para eu ser mãe. Porque eu tinha uma paixão, era uma coisa assim. Eu queria ter engravidado no primeiro dia de casamento. Eu demorei uns 4 meses para engravidar, já achava que não ia ter possibilidade de ter um filho. Então foi uma coisa assim maravilhosa, foi uma bênção de Deus. A Adriana, hoje ela está com 31 anos. Infelizmente não deu certo, porque eu sempre tive essa fome de ter uma família, na realidade. Não sei se porque eu fui sempre criada em colégio interno, não tive aquela base familiar que eu acho que é realmente muito importante, principalmente para criança. Então eu tive assim, sempre tive aquele anseio de ter uma família estabelecida. E infelizmente não deu certo, não foi esse o caminho e nós nos separamos. Daí a uns 2 anos eu conheci meu marido, com quem eu estou fazendo esse ano 26 anos de casada. E que eu tive José Carlos. E aí teve quantos filhos? Aí eu tive mais 3 filhos, o Rodrigo, que hoje está com 23 anos, a Débora, com 21, e a Thaís, a minha caçula, que tem 20 anos. E eu consegui realizar esse sonho de curtir a minha família, de curtir os meus filhos, por uma opção assim íntima, uma coisa assim muito importante, e que eu consegui realizar esse sonho maravilhoso de ser mãe, de ser dona de casa, de ter a minha família estruturada nessa base de amor, de diálogo, enfim, está sendo para mim uma fase assim muito proveitosa. De uma certa forma, na medida que eles cresceram, a Adriana já casou, já está casada há 5 anos, eu estreiei de vovó esse ano, e que é uma coisa maravilhosa. Eu cheguei à conclusão que é melhor ainda do que ser mãe é ser avó. Eu não me lembro exatamente quem foi que disse isso algum tempo atrás, que vó é ser mãe com açúcar. E eu acho que é exatamente isso. Como é bom a gente ser avó, como é bom a gente ser avó. O que a gente curte a criança de uma maneira diferente, porque a gente não tem tanto aquela responsabilidade de fazer tudo certinho como a gente tinha com os filhos. E como a gente está naquela hora de vida de trabalho e responsabilidade, a gente talvez não preste tanta atenção no crescimento. A gente não tem a sorte de prestar tanta atenção no crescimento das crianças. E com o neto não, a gente vê desabrochar na barriga da filha esse sentimento de continuidade que a gente sente, o orgulho e o agradecimento que eu faço a Deus de eu ter permitido que eu tivesse, através da minha filha, dado essa continuidade, essa chance. É um sentimento assim maravilhoso, sabe? O amor aí então explode, realmente é maravilhoso. Você veja, tudo isso era uma opção minha, mas ao mesmo tempo existe o outro lado, que você pode ter essa paixão pelos teus filhos, pelo seu marido, pela sua família, mas ninguém vive de paixão, nem só de dedicação plena. Na verdade, tem o outro lado, que é o lado financeiro também. Então, nessa época, aconteceu um dos piores momentos da minha vida, que foi na época quando as emissoras associadas, principalmente estamos falando da TV Tupi, faliu. Isso foi em 81. E eu tinha as crianças pequenas, mas isso era uma coisa que compunha o orçamento da minha casa. E o que eu vou fazer naquela época?
eu comecei a tentar aqui em São Paulo, porque eu não tinha condição de sair daqui, dentro daqui mesmo o nosso mercado de trabalho. Então, o que tinha, o que restou naquela época? Só restou a Bandeirantes, porque não existia mais Excelsior, ela também tinha falido, eu não me lembro se um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas foi mais ou menos nessa mesma época, eu acredito. Aquele grande incêndio da Record, que também, e se bem que a Record nunca foi uma casa que sempre fez teleteatro, era mais ligada a musical e humorismo e tal. Então eu fui bater na Bandeirantes, nessa época eu fiz um episódio de um seriado que era o Vietri que dirigia e escrevia, da Dona Santa, que era a Nair Belo, o personagem principal, Elias Glazer, que fazia um padre. Então, nessa hora de necessidade, nessa hora de angústia, porque não só eu, mas todos os colegas, né, era como se nós tivéssemos um formigueiro muito bem armado e a coisa funcionando, né, ritmicamente, e de repente alguém foi lá e pisou no formigueiro e espalhou. Então ficou aquele monte de formiga atarantado sem saber para onde ir. E o pior de tudo, nós não tínhamos para onde ir. Então foi uma situação assim de muita dor, porque nessa grande hora de necessidade parece que os amigos somem. Aqueles poucos que ainda teriam condição de te dar a mão, parece que fingem que não te conhecem mais. Naquela hora que sabe que o mercado de trabalho é desse tamaninho e tem um monte de gente procurando sobreviver. E foi muito triste. Essa época, para mim, foi uma época de muita dor. As nossas idas ao sindicato, de ver aquele pessoal sendo manobrado, você tentando colocar a tua opinião e sendo abafada, não só porque existiam outros interesses naquela época, de que a nossa emissora fosse para as mãos do Silvio Santos, e as poucas pessoas que conseguiam ver o que iria nos acontecer, não conseguiam falar. Era uma voz que era realmente calada naquela época. Então eu saí, a última vez que eu saí do sindicato, isso em 81, 82, eu nem me lembro mais, foi logo quando, um pouco antes de sair a concessão para o Silvio Santos, eu saí de lá chorando, porque ninguém nem ouvia o que eu estava querendo colocar, porque naquela hora valia mais aquele aluguel. Tinha gente que estava morando embaixo da ponte, tinha gente que não tinha leite para dar para os filhos. E como de uma maneira ou de outra eu ainda tinha condição de sobrevivência, eu virei as costas e fui-me embora tratar da minha vida. Nessa hora, que foi uma hora muito dura, eu realmente me afastei da vida artística. Eu saí fora. Por quê? Porque eu não tinha onde trabalhar aqui em São Paulo. Realmente o mercado de trabalho se fechou e foi uma coisa assim... muito marcante, foi muito marcante para mim. Grandes amigos virarem as costas e não se lembrarem mais de você. Então eu resolvi tocar a minha vida. Nessa altura as crianças estavam crescendo um pouquinho mais, eu não tinha essa coisa, essa personalidade de ficar em casa tricotando. E aí eu comecei a trabalhar com o meu marido, que já tinha um negócio, um pequeno depósito, um comércio de peça e acessório para automóvel, e a partir de 85 eu comecei a trabalhar com ele efetivamente. E aí entrei de sócia e tal, e continuei a trabalhar, mas em outra área, em outro esquema, mais na área de marketing, dando apoio com a clientela, enfim, uma coisa burocrática, administrativa. E que para mim foi muito bom, porque me deu uma vivência diferente, embora eu ainda usasse os mesmos recursos, porque a gente sendo atriz, a gente tem muito mais condição, nem quando a gente de repente não sabe muito bem como é que a gente representa aquele papel, e aí a gente vai aprendendo e vai indo e vai se enfronhando. E foi assim que eu passei essa minha temporada, com as crianças acabando de crescer e eu como uma pequena microempresária. Depois, isso foi indo mais ou menos até 94, quando depois de inúmeros planos isso, plano aquilo, plano aquele outro e tal, a nossa pequena firma começou a dar uma balançada. E as crianças já estavam grandes, cada um tentando, né, no seu caminho.
E eu cheguei à seguinte conclusão: já que o comércio estava meio bagunçado, a nossa firma estava meio balançando, eu falei, vou tentar novamente, depois de tantos anos, voltar ao meu mercado de trabalho, à minha área, porque eu continuo sendo atriz e eu tenho ainda a condição de trabalhar. Aí, passei a mão no telefone, falo com um, falo com outro. Temos um grande amigo da família, que naquela época também trabalhava na Cultura, na TV Cultura. Ele é jornalista, o Júlio, e através dele ele conseguiu um contato com o Felipe Levi, que estava no SBT naquela época. E eu consegui conversar com ele, e quando eu bati um papo, ele falou, não, vem aqui, eu vou te apresentar o nosso coordenador de elenco, que é o Fernando, que hoje está na Bandeirantes, e o nosso diretor artístico, que é o Newton Travesso e tal, você venha para cá, vamos ter muito prazer, não sei o quê. Bom, eu fui, nós marcamos lá um horário, conversamos, e ficaram muito felizes, ia estrear uma nova novela, mas que infelizmente o quadro já estava completo, quem sabe numa próxima oportunidade e tal. Tudo bem. Passada uma semana me ligaram se eu não gostaria, que criaram lá um personagem X, um cenário novo e tal, se eu não gostaria de fazer parte da novela, me chamaram e tal. E era a Anali Álvares que escreveu a novela, era estrelada pela Irene Ravache, grande companheira, a quem eu gostaria de deixar assim, meu muito obrigada, que foi uma pessoa que me deu uma força quando eu retornei. Ela fez questão de me chamar junto do coração e me deu assim um apoio muito grande, e eu sou muito grata, porque na verdade ninguém sabia, fora os meus companheiros que eu encontrei, fui rever depois de tantos anos, isso foi em 1996, ainda continuavam trabalhando lá no SBT, um pessoal que tinha sido meu companheiro na época da Tupi, inclusive um dos diretores da novela, além do Nilton Travesso, é o meu querido Henrique Martins. Eu fui mais ou menos surpreendida que o pessoal novo de televisão, eles nunca ouviram falar em Patrícia Maia, não sabiam qual era o trabalho que eu tinha feito, nem o que significava ou o que significou dentro da teledramaturgia. E aquilo realmente deixa a gente triste. Não só, eu não vou negar, pela vaidade pessoal que todos nós temos, mas pela falta de memória. Como é triste você saber que você se dedicou, enfim, você deu o coração, a alma para um trabalho que você sempre gostou e realmente ninguém mais se lembrava. Fora o que, aqueles últimos dias de Tupi, de 1981, infelizmente estava exatamente acontecendo naquele ano no SBT. Então foi uma coisa para mim muito dolorosa ver os meus companheiros antigos, os meus companheiros novos, naquela expectativa, porque era uma novela que estava continuando uma série de sucesso do SBT, mas naquela altura estava começando essa loucura do Silvio Santos de terminar com tudo, que signifique mercado de trabalho para o ator, para o técnico, enfim, para o meio televisivo. E todo mundo naquele mesmo suspense de 18 anos antes que eu tinha participado, eu comecei a participar outra vez. Eram as listas que iam chegando. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou sair? Então foi uma coisa que, para mim, ao mesmo tempo que eu antevi uma possibilidade de retomar a minha carreira, eu vi que aquele embriãozinho ali do meu sonho de retomar a coisa estava sendo destruído, porque mais uma vez nós íamos ficar à mercê do mercado de trabalho. Então veja, nós estamos em 1998. Eu consegui em 96 fazer uma pequena participação, embora demorasse a novela toda, dentro desse esquema de trabalho, que foi uma coisa muito dolorosa, e nunca mais consegui ter continuidade. Porque a turma que saiu de lá foi para Bandeirantes, eles agora estão fazendo, mas é um esquema de realmente de falta de memória, de não existir essa oportunidade. Eu não falo nem de idade, porque sempre em qualquer situação de teatro e novela, nós temos aqueles que são as ingênuas,
as mocinhas, os mocinhos, mas nós também temos os familiares, o pai, a tia, a mãe, a avó, a vizinha amiga, a tagarela, a engraçada, a triste. E é engraçado porque a coisa se fechou. Parece que as pessoas realmente não sei se não querem dar oportunidade, ou o mercado de trabalho continua desse tamanho e a força de trabalho aumentou muito. Então nós temos realmente muita gente querendo um pedacinho e isso está muito difícil de ser disputado. Falemos agora sobre cinema. Você fez? Eu fiz cinema. Fiz cinema e foi uma oportunidade assim única, porque eu fiz cinema com o meu querido amigo Mazzaropi. Foi a primeira vez e foi uma ocasião muito boa. Eu tenho uma recordação muito gostosa dessa época. O primeiro filme que eu fiz com o Mazzaropi chamava-se Uma Pistola para a Dijeca. E era aquela situação que o Mazza sempre criou, ele que escrevia, ele que fazia tudo. A direção do filme era do Pio Zamuner. E foi a primeira vez que eu tive um contato com o cinema. E era uma coisa, para mim foi muito proveitosa. Eu até cantei no filme, embora a voz não fosse a minha voz. A voz era eu não sei se vocês vão se lembrar, mas era um casal. Agora nem vocês nem eu vou me lembrar do nome Eu sei que eles cantavam uma história de uma pombinha. Ai, a pombinha. Era uma coisa que fazia um sucesso, ia muito no Clube dos Artistas, no Almoço com as Estrelas. Silvana, acho que era o nome dela. Ela tinha uma voz bonita. E eu dublei a Silvana no meio da água, lavando uma roupa, porque era muito triste. Eu tinha sido enganada pelo filho do patrão, e o Mazzaropi era o meu pai, o Jeca era o meu pai, e ele acaba fazendo uma guerra lá. E eu sei que foi uma coisa muito gostosa. Esse foi o primeiro filme, e o segundo filme foi O Grande Xerife, que também, seguindo mais ou menos a mesma linha, só que nessa eu cavalgava, eu usava uma carabina, eu matava todo mundo que fazia parte dos ladrões. Foi uma experiência única e formidável. E quem gostar ou tiver até vontade de saber, se algum neto meu estiver me ouvindo, ainda existe isso em vídeo. Então é só pegar e falar, olha lá minha mãe, olha lá minha avó, olha, não é que era ela assim e tal. Eu acho que é interessante isso. Teatro, fez? Teatro também, eu tive oportunidade de fazer uma temporada no Teatro Ruth Escobar, onde eu tive o início do teatro, onde eu complementei o que eu estava aprendendo em teatro e em televisão. Porque quando eu comecei em televisão, eu comecei com teatro na televisão. E eu não tinha tido ainda o gostinho do palco. E foi realmente uma coisa maravilhosa. Gente, eu descobri que eu adoro a parte de elaborar a peça. A parte do ensaio, quando a gente senta na mesa, que a gente começa a ter contato com o personagem, os exercícios que nós fazíamos, a voz, como é que você coloca, enfim, isso tudo, essa parte que eu não tinha tido e que eu comecei a ter contato, acabou de dizer para mim, realmente é o que você gosta de fazer. E foi um ano maravilhoso, onde eu tive, assim, ocasião que foi uma coisa assim que realmente me privilegiou de ter uma amizade muito estreita com Lélia Abramo, com quem eu aprendi muito, com a Ruth Escobar, uma mulher de um valor maravilhoso. Foi uma época muito especial para mim, porque isso foi entre 68 e 69, em que estava havendo uma revolução, né, aqui no Brasil, e que eu tive contato com as pessoas assim mais cabeças daquela época, onde existiam as reuniões, enfim, foi uma coisa assim para mim muito proveitosa, foi um ensinamento assim maravilhoso em todos os sentidos, esse ano que eu passei fazendo esse espetáculo lá no Ruth Escobar. Chamava-se Lisístrata e a direção era do Maurice Vanneau. Foi realmente um ano assim maravilhoso, que deixou frutos e rendem frutos até hoje. Quero saber de dublagens. Você fez bastante. Como é esse trabalho? Olha, eu comecei fazendo dublagem ainda na época das novelas e tal, mas assim por
uma espécie de sequência de trabalho, né, para conhecer. Mas nessa grande época de estio de trabalho, que foi, né, foi uma coisa que me ajudou muito. Eu quero citar aqui o nome de Neide Pavani, que nessa época dirigia a Gravação lá na Lapa. E aí eu fiz uns trabalhos muito bonitos. Porque dublagem, toda pessoa que faz dublagem usa muito, né, a sua parte de ator e de atriz. Porque é um serviço estafante, você fica ali o dia inteiro dentro daquela salinha, você não é muito bem remunerado. E no escuro, é uma coisa, e no diário, aquele dia a dia, é realmente uma coisa muito dura no sentido profissional. Mas é uma coisa que para mim me acrescentou na minha carreira. Foi praticamente um ano que me ajudou muito financeiramente. Realmente foi uma coisa, enfim, eu acho que só teve a acrescentar. Quero saber de você, pessoalmente, como é que você se relaciona com os filhos que agora já estão adultos? O nosso relacionamento é um relacionamento muito gostoso. E na medida em que eles foram crescendo, nós começamos a ter um relacionamento de amizade. E isso é muito bom. Embora seja muito difícil, os filhos se abrirem totalmente com os pais, né? Tem sempre aquela coisa de não, talvez ela não vá me entender. E na verdade ninguém vai na escola para ser mãe, ninguém vai na escola para ser pai. A gente aprende isso no dia a dia. Então eu acho que o simples fato de você colocar que você é mãe e amiga, que eu acho que é mais importante do que ser mãe, é ser amigo, saber, olha filha, eu tô aqui, você não precisa me contar nada, nem falar nada, mas se você precisar de mim, a tua mãe tá aqui, conta comigo. Acho que esse tipo de coisa veio desde que eles eram pequenos e eles sempre se acostumaram com isso. Então hoje nós temos realmente uma relação de amigos, é uma coisa muito gostosa e como eu já tinha dito há alguns momentos atrás, o fato da minha filha ter tido o meu primeiro neto, isso foi uma coisa muito significativa e nos aproximou mais ainda. E de uma certa maneira, eu consegui passar isso para os 4. Eles, apesar ou além, né, da Adriana não ser filha do mesmo pai, eles foram criados os 4 juntos. E meu marido criou a Adriana como filha dela, foi filha dele. Foi assim, uma experiência, sem ele ter sido pai, foi uma experiência assim, meio que no sufoco, mas que já serviu para ir amaciando a chegada dos outros 3. E os 4 hoje em dia são muito amigos, então eu acho que esse relacionamento é uma coisa assim, embora às vezes a gente tenha tanto problema e tanta confusão na vida da gente, essa base, essa coisa desse amor e dessa ligação, fala mais forte. Então é um relacionamento muito bom. Muito bom mesmo. Família, então, é muito importante para você? Para mim e sempre foi e vai continuar sendo. Eu acho que é a base, né? É aquela pequenina célula que dali é que os grandes problemas no futuro podem ou não aparecer. E se você não tiver, ou pelo menos tentar, porque ninguém consegue, infelizmente, sempre acertar, né? Mas na base de você ter essa vontade de fazer o certo e estar sempre baseado no amor, e se eu errei, eu tenho a humildade de chegar para os meus filhos e falar, pô, olha, não era bem por aí, desculpe, vamos tentar conversar de novo, vamos retomar. Eu acho que a família é o mais importante, é o que nos segura e acho que é o que vai nos segurar ainda nessa virada de século, na entrada do 3º milênio, eu acho que é por aí. Patrícia Maia, o que é Deus para você? Olha, o meu encontro com Deus foi uma coisa muito forte e para mim ele é o meu apoio, é a minha força, é a minha fortaleza e é o meu refúgio. É onde nas horas que eu tenho, eu me seguro. É ele que tem me ajudado muito nesses últimos anos. É muito forte a presença de Deus em mim. Patrícia Maia, quem é você?
Eu acho que, antes de tudo, eu sou um ser humano que tenta acertar em tudo que faz. Eu sempre achei que eu fosse eternamente dizer Patrícia ou Rosa Maria é mãe, mas eu não sou só mãe. Eu sou mulher. Sou uma mulher forte que vai lutar sempre e tentar sempre abrir os seus caminhos e está sempre procurando se reerguer, se levantar e seguir em frente. Eu acho que eu sou essa pessoa. Estou tentando ser. E, se Deus quiser, eu acho que um pouquinho eu estou conseguindo. É difícil, porque a gente nunca consegue fechar, né? Mas eu sou uma lutadora. Eu acho que eu sou uma guerreira. O que você diria a uma garota que tivesse a idade que você tinha, 15, 16, 17 anos, e que quisesse entrar para a televisão? Quais seriam as suas palavras para essa garota? As minhas palavras, eu acho que é o que eu digo para minha menina, que tem 20 anos, que de vez em quando ela volta ao assunto: mãe, eu queria ser atriz, mãe, eu queria ser atriz. Então eu digo o que eu digo a ela e eu digo a todas: estude, aprende, lê, instrua-se. Eu acho que essa é a grande base de qualquer atriz. Eu digo que isso é uma coisa que tem que ser continuada, você tem que estar sempre aprendendo. Porque, como eu acabei de dizer e como acredito que outros colegas já tenham dito, o nosso mercado de trabalho é mínimo. Então, quanto mais chances você tiver de estudar, de aprender, você deve fazer isso. Não abandone o seu sonho, porque isso é uma coisa que vem dentro da gente, essa chama. E se essa chama for verdadeira, você vai aprender a abrir os seus caminhos. Mas é muito importante que, quando você consiga, você tenha segurança, você tenha aquele respaldo de você saber aonde você está pisando. E, infelizmente, a arte aqui no Brasil, você sabe como é. Ela é sempre muito dura, a luta é contínua. Você não pode se preparar só para ser atriz. Você tem que se preparar para, eventualmente, precisar ter alguma outra coisa que te dê um embasamento para você continuar dentro dessa luta. Não é todo mundo que começa dentro da carreira artística, não é todo mundo não, eu vou até dizer que são muito poucos que conseguem chegar lá e que conseguem se manter lá. Isso realmente é muito difícil. Você veja que você cata os grandes estrelos. Então nós não podemos nos basear pelas coisas que a gente lê, pelas coisas que a gente sabe. Fulano ganha não sei o que, fulano não sei o que. Não é isso que interessa. Eu acho que o que interessa para aquela menina que hoje está querendo alcançar, vá fazer teatro, vá aprender o que é fazer teatro, o que significa o teatro, o que é um palco, porque aí vai te dar aquela calma, aquela segurança de que você tem condição de continuar a batalha. Porque é uma luta, eternamente é uma luta. Ninguém fica imaginando que é só o lado rosa e o lado cor-de-rosa, não. É uma luta contínua. Eu acho que a melhor coisa é estude, se instrua, sempre. Eu acho que é por aí. Uma frase para encerrar. É uma frase que eu tirei de um dos livros de Emmanuel e que deveria e deve sempre me nortear. Servir é uma honra de quem... Servir é uma honra de quem combate, mas combate no sentido do dia a dia, do trabalho. O servir não é uma obrigação. Você deve tê-lo como uma honra de poder participar de qualquer coisa aonde você vai. Com humildade, com força, com dignidade. Isso é uma coisa que me norteia. E tem uma outra coisa que eu não diria que seria uma frase.
mas que é uma coisa que eu sempre me baseei. Pode ser até que não seja o mais certo. Mas eu sempre, eventualmente, se eu errar, eu vou errar por excesso. Jamais por omissão. Eu nunca vou me omitir, em nenhuma situação. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada, Patrícia Maio. Obrigada a vocês.